O deputado estadual de Santa Catarina, Gessé Lopes, fez recentemente um vídeo incitando os militantes de extrema-direita a vasculhar na internet as pessoas que se declaram antifascistas e encaminhar diretamente para o gabinete dele a relação das pessoas que nas redes sociais se declaram antifascistas. Ele chama inclusive de organização de grupos terroristas estes manifestantes, esses militantes das redes sociais. Antes de mais nada, dizer que não existe organização antifascista e terrorista no estado de Santa Catarina ou no Brasil. Aliás, não existe nenhuma organização, ou a organização, o grupo antifascista no Brasil. O que existe é cada vez mais um número imenso de pessoas se declarando antifascistas. E isso tem crescido justamente na medida em que o presidente Jair Bolsonaro, seus ministros e apoiadores têm feito ataques às instituições, têm feito ataque à democracia, têm feito ataque à liberdade de manifestação, têm feito ataques à liberdade do exercício da profissão de jornalista, têm feito ataque às instituições. Então, na medida que crescem esses ataques de extrema-direita, que tem um caráter nitidamente fascista, tem crescido o número de pessoas que se manifestam contra e se apresentam como antifascistas. Hoje em dia, no Brasil, tem antifascista nas organizações, nos partidos e setores de esquerda, tem antifascista de centro e até na direita tem antifascista justamente pela postura antidemocrática do governo federal e de seus apoiadores. O próprio vídeo do deputado Gessé Lopes, ele começa, a animação de apresentação do vídeo, ele usa inclusive duas armas de fogo, duas pistolas, disparando para um lado e para o outro. Eu não vi outros vídeos do deputado Gessé Lopes, não vi apenas esse, mas parece que isso ele usa em todos os vídeos. E isso sim é uma alusão ao uso da violência, uma apologia à violência como forma de fazer política. Ao mesmo tempo que as pistolas estão disparando, aparecem imagens do deputado Gessé Lopes falando, inclusive na tribuna da Assembleia Legislativa. Isso é uma postura que, ao nosso ver, representa uma afronta à legislação brasileira, que não admite o uso de armas e de violência, de qualquer apologia à violência, para fazer política, para manifestar opinião, para defender um ponto de vista. Não? O deputado Gessé Lopes não está sozinho nessa jornada. Ele está imitando, quando faz isso aqui em Santa Catarina, o deputado Douglas Garcia, do estado de São Paulo, que organizou, não sei se ele sozinho ou se ele recolheu de outros lugares, mas ele organizou uma lista com pelo menos algumas milhares de pessoas de São Paulo, mas também de outros estados do Brasil, inclusive aqui de Santa Catarina, pessoas que nas redes sociais se declaram antifascistas. E difundiu, tem o nome da pessoa, tem os endereços virtuais nas redes sociais, mas tem até de várias pessoas o número do telefone e o próprio endereço do local onde trabalha ou da casa. E isso é uma postura de patrulhamento ideológico, é uma postura que não é atribuição parlamentar. É uma postura que precisa ser averiguada, precisa ser apurada pelas autoridades competentes, porque isso sim caracteriza crime. E o deputado Gessé Lopes, além de dizer e de incitar as pessoas a patrulhar os militantes antifascistas nas redes sociais e encaminhar essa lista para ele, que, como já dito, não é atribuição parlamentar fazer isso, ele diz que depois essa lista ele vai encaminhar para a polícia, como se manifestar antifascista fosse crime, e vai encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos. E fez referência à manifestação do Donald Trump de que ia considerar as manifestações antifascistas e antirracistas dos Estados Unidos, aliás, um movimento necessário, um movimento antifascista, um movimento antirracista, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é necessário, para denunciar as ações do Estado, da sociedade, dos agentes do Estado, que trazem um racismo institucionalizado, não reconhecido, não admitido, mas um racismo evidente. Se erra, no Brasil se erra o carro, se erra a casa, mas nunca se erra a cor da pessoa que vai receber o tiro. E aí
nós temos diversas, né, situações em que pessoas negras foram alvejadas, foram mortas, né, e é possível dizer que se fosse uma pessoa branca, né, no outro lugar, no outro espaço social, não seria tratado daquela forma, né? Como temos exemplo também aí recentes na história do Brasil nesse sentido. Então a legitimidade do movimento antirracista, a legitimidade do movimento antifascista é incontestável, e os dois movimentos precisam e andam juntos porque vem, evidentemente, da parcela da sociedade mais preocupada com as injustiças sociais, mais preocupadas com a dignidade da pessoa humana, independente de raça, independente de credo, independente, inclusive, de posição política. Agora, o ridículo é o deputado encaminhar, né, dizer que vai encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos para esses militantes não poderem mais viajar para Miami ou para Disney, né? Isso é ridículo, porque o deputado Gessé Lopes ele nem percebe que militante de esquerda não quer ir para Miami, não tem essa intenção, essa vontade, né? Ele está, na verdade, trabalhando com a cabeça colonizada dele, querendo colocar todo mundo dentro da mesma lógica. Aliás, é uma atitude, essa postura mostra bem claramente que ele despreza o país em que ele vive, inclusive as instituições do país em que ele vive. O governo dele, o governo federal, que ele apoia tão apaixonadamente, é de extrema-direita. Colocou na Procuradoria-Geral da República outro olavista, assim como ele também, Gessé Lopes, né? E, portanto, né, se ele acha que alguém cometeu crime, tem as instituições do Estado de Santa Catarina para procurar, né? Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, que estão aí para isso. Ou então o próprio Ministério Público Federal, ou Procurador-Geral da República. Então, se ele acha que alguém individualmente cometeu o crime, é nessas instituições que ele tem que reclamar e apresentar denúncia, e não cabe a ele, deputado, ficar fazendo relação que ele acha que supostamente estão cometendo o mesmo crime. Né? Até porque, como já dito, não é crime ser antifascista, crime é ser fascista, crime é fazer patrulhamento ideológico, e é isso que o deputado Gessé Lopes está fazendo. Ele despreza a soberania nacional, ele gostaria de ser governado pelo Donald Trump. Né? Isso fica claro no vídeo dele também, né? Essa declaração ridícula de que vai mandar a lista, né, de pessoas antifascistas para os Estados Unidos, porque o Donald Trump disse que vai considerar terrorismo, né, as atitudes antirracistas e antifascistas dos Estados Unidos. Nem lá vai também, é preciso que o deputado avalie, né, bem que não vai, né, o Trump não vai conseguir transformar um movimento antirracista e antifascista em grupo terrorista. Não vai conseguir, porque o Congresso dos Estados Unidos, mesmo a maioria do partido dele, conservador, né, o partido republicano, ultraconservador, vai votar, vai aprovar, né, que as organizações antirracistas e antifascistas são organizações terroristas. Não vai aprovar nem lá, né? Mas, de qualquer forma, se lá fosse considerado terrorismo, fosse considerado crime, nós estamos no Brasil e nós temos uma legislação. Né? E ele faz parte, ele defende o governo federal, ele não é sozinho, ele não é vítima. E esse é outro elemento que precisa ficar claro. Né? A extrema-direita no poder, ela se faz de vítima da sociedade. Isso é absurdo, eles estão nos cargos, nos postos principais do Estado no Brasil e se fingem de vítima da sociedade. É o contrário, deputado. A sociedade tem o direito de se manifestar e vocês têm a obrigação legal e constitucional, aliás, juraram sobre essa Constituição, que vão respeitar as manifestações democráticas da sociedade. Então, tentar criminalizar, patrulhar ideologicamente, perseguir, isso sim é crime. Né? Nós estamos aqui fazendo esse vídeo também para requerer as autoridades competentes no Estado de Santa Catarina, a começar pela Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Assembleia Legislativa, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, a mesa diretora da Assembleia Legislativa se posicionar sobre essas questões. As pessoas em Santa Catarina podem se manifestar como antifascistas e defender a democracia se declarando militantes antifascistas ou não podem? É evidentemente que pode.
Então é inconcebível que um deputado estadual ou qualquer outra autoridade, qualquer outra pessoa busque coibir, busque pastrulhar, busque impedir, busque amedrontar, busque intimidar as pessoas que estão fazendo essa militância. Nós, inclusive, participamos do movimento dos policiais antifascismo em nível nacional. Não fizemos parte da direção, de uma estrutura de direção do movimento, mas fizemos parte aqui em Santa Catarina, dezenas, de nós fizemos parte do movimento de policiais antifascismo. Inclusive, recentemente, na última sexta-feira, assinamos junto um manifesto de defesa da democracia. Os policiais antifascismo, mais de 500 policiais em todo o Brasil, dezenas aqui de Santa Catarina, lançamos um manifesto em defesa da democracia. E não somos terroristas, não admitimos essa alusão de que antifascistas são terroristas. Isso não existe na legislação brasileira, não vai existir na legislação brasileira. E todas as pessoas, o deputado Gessé Lopes e todas as pessoas que, com esse argumento, tentarem intimidar a militância de se manifestar em defesa da democracia, em defesa das suas opiniões, em defesa dos seus direitos. É livre no Brasil a manifestação, desde que seja pacífica e desarmada. Desde que não pregue a violência e que não use armas de fogo. É livre a manifestação no Brasil, deputado. O que é proibido no Brasil é usar arma de fogo para fazer manifestação política, E as autoridades precisam olhar essas questões e defender a legislação sobre a qual juraram. As organizações populares precisam e devem, tomando os cuidados com a saúde pública, de distanciamento social, usando os equipamentos de proteção, precisam e devem se manifestar publicamente em defesa da democracia, em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da dignidade da pessoa humana, contra o fascismo, contra o racismo, contra toda forma de violência e de perseguição, seja ela feita por quem quer que seja da sociedade, seja ela feita por agentes do Estado e pelos governos.